Olá, muito bom dia. Já estamos ao vivo aqui, né? Já boa tarde, agora são 12 horas e 20 minutos. Estamos ao vivo aqui com o nosso candidato a prefeito, Edivan do Belém. Ele que vem pelo 13, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. Edivan, bom dia, obrigado pelo carinho, né? Por você ter aceito o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse à nossa população, às pessoas que estão nos ouvindo pela Top FM e também pelas pessoas que estão nos acompanhando através do Facebook do Márcio Cardoso. Bom dia. Bom dia. Na verdade, boa tarde, né, Márcio? Boa tarde, Aqui, verdade. no primeiro momento, quero agradecer o convite, né? Dizer que essa é de suma importância e a gente realmente poder ter espaço para divulgar aquilo que a gente se propõe, aí aquilo que a gente convida a população também se propor, porque é nessa junção de propostas e aceitações que a gente acredita. Mas, de antemão, eu quero aqui deixar claro que o pedido de licença para usar o tempo sem a máscara pela questão da fala, da voz e também da visibilidade da face do candidato, da cara que é real, porque senão não vai ver a beleza do cara, né? Verdade. E dizer aqui que estamos aqui no estúdio com a participação do nosso presidente do PT de Buriti, que é o nosso amigo Aliandro Borges, mas também estamos aqui com a participação do companheiro que trabalha a comunicação também no Buriti, que é o Adílio Gomes, e principalmente o orgulho de estar com você no seu espaço de transmissão, que eu acho que é um canal fundamental para que a gente aproveite dessas qualidades da transmissão das propostas de todos os candidatos que já passaram por aqui também. Muito bem, senhoras e senhores, esse é o nosso entrevistado de hoje, candidato a prefeito, Edivan do Belém. Edivan, fala um pouco da tua história. Quem é Edivan do Belém? Eu vou tentar resumir, viu, Márcio? Porque Verdade, senão 49 anos de história, falar em 10 minutos Verdade. precisa ser bem um cara sintético mesmo. E aí não é a minha qualidade, né? Mas assim, eu sou camponês. A primeira identificação da minha história é que eu sou camponês. E que essa classe, ela é é a solução da história da região. Mas eu sou Edivan, nascido no Belém, há 49 anos atrás. Se for pegar esse tipo de coisa, você vai perceber que há 49 anos atrás o Brasil vivia numa ditadura militar. Eu nasci no meio da ditadura militar. E vivendo todo o tempo da ditadura militar, também tive o prazer de alcançar o Estado dito democrático que foi se instalando a partir de 85, né? Mas eu nasci no dia 13 de julho de 71, portanto, o nome do PT foi eu que doei, né? Sou do dia 13. Verdade, era coincidência, né? Era coincidência. E que nasci no campo, né? Então, nascido no campo, filho de famílias camponesa, muito carente, né? A região era uma propriedade privada da terra de propriedade de alguém, e nasci sendo poceiro e vivo hoje numa terra democratizada, uma terra liberta. Mas naquele tempo ela era realmente propriedade privada de um proprietário. Meu nome, já disse, né, Edivan, na candidatura é Edivan do Belém, e dito do Belém porque respeito à história coletiva. Eu não sou um sujeito individual, eu tenho uma história coletiva e por isso eu prezo. E aí hoje ser candidato é também respeitando essa questão de uma proposta coletiva. Eu não me vejo sozinho, né? Por isso sou de uma família de 11 irmãos, 6 mulheres, 5 homens. Hoje aí de cada 3 falecidos, né? Morreu 2 crianças ainda quando criança, e um jovem, inclusive picado de cascavel, logo depois das conquistas da terra que a gente estava na luta. Então sou essa figura que está aí, numa trajetória de vários espaços. Se eu fosse aqui citar, eu citava vários campos onde eu já estive inserido, desde das SEBs, né, da história da luta religiosa pela Igreja Católica, da participação no Buriti, por exemplo. Eu participei da construção do Fórum da Criança e Adolescente, junto com várias pessoas da região, Santana, as pessoal da Santa Fé, eu esqueci aqui o nome deles agora, né? Mas nós tínhamos imbuído naquela construção que hoje tem o Conselho Tutelar, é fruto desse tempo que a gente se assumiu também a discutir esse espaço da criança e do adolescente aqui. Tenho uma vivência pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, inclusive, principalmente na época dos conflitos. Sou petista, já está dito, né? Eu tenho 25 anos de filiação no PT, me filiei em 95. Faço parte de movimentos sociais,
caso eu sou militante do Movimento Sem Terra, e nesse eu tive em várias instâncias dele, inclusive na direção nacional, junto com várias pessoas importantes, tanto quanto eu, também me sinto muito importante, e por isso é essa, assim, fazer uma síntese daquilo que eu já vivenciei, né? Já participei e estou aqui à disposição para que a gente possa dialogar esses assuntos. Edivan, antes da gente falar dos seus projetos que você tem para a nossa população, eu queria que você falasse para a gente por que você resolveu se lançar candidato a prefeito. Por que você, de onde que surgiu essa ideia, como que surgiu, como que você amadureceu essa ideia de se colocar como candidato a prefeito pelo PT? Márcio, eu juro que eu ia pensar que você ia fazer uma pergunta de outro jeito. É verdade? Qual era a pergunta que eu pensava que você ia fazer? Aqui para brincar, né? Diga. Quer dizer, por que você decidiu ser político? Eu pensava que você ia fazer isso, né? Sério? Pronto. sério. Já Mas a fala pergunta pra gente, foi muito boa, entendeu? Já fala pra gente Muito um boa, pouco muito a tua boa. história política, Muito né? boa, então. Também. Aí porque eu ia pegar o viés do conceito da política, né? Porque como esse assunto, para mim, a política é uma evolução humana, né? É uma evolução humana, a política. Por mais que estragaram o conceito da política no decorrer da história da humanidade. E aí eu ia pegar alguns pensadores para dizer, olha, a política, desde a Grécia Antiga, ela é a representação do sujeito que se doa para o outro. Esse é o ser político. Porque aí, inclusive na história da Grécia Antiga, vai dizer, tem o político e tem o idiota, né? Que o idiota é aquele que se fecha em si e não se permite se doar para o outro. Aí eu ia pegar por esse viés. Mas por que eu lancei a candidatura? Eu diria para você, esse campo de candidatura, por mais que eu tenha 25 anos de filiação no PT, e me filiei no PT exatamente porque o PT, além de dizer que é um partido dos trabalhadores, ele surgiu ali nos finais da década de 70, começo da década de 80, e era no seio da ditadura militar. Então, o PT, ele surge como uma alternativa para a população brasileira de ter um espaço de um instrumento político da classe. E foi por isso também. Então, eu viver desde os anos 80 numa luta pela terra, e a luta política, a luta pela terra é uma luta profundamente política, que é ali onde você consegue distinguir quem é quem, você sabe qual é os malefícios que tem atribuído no latifúndio, né? E você sabe qual é o desafio que a vida dos camponeses tem quando isso se torna um material de uma propriedade privada, assim como a terra, porque quando a terra é propriedade privada, as pessoas que estão dentro dela se tornam também propriedade privada, e o patrão trata assim. Por isso que eu ia dizer assim, o caso de discutir a candidatura ou ser político, ia pegar por esse viés. Mas, quando você pergunta por que me lancei a candidato, eu já estou citando o porquê, né? Então, a minha história de vida, enquanto Edivan, e aí do Belém, ela representa essa trajetória até agora ser candidato, né? Então, eu disse no começo que a minha história, ela não é uma história do indivíduo, né? Até mesmo porque eu sou muito ranzinho dessa questão do indivíduo, e principalmente do sistema individualista. Eu prezo muito pela questão coletiva, né? Valorizo muito essa questão democrática, e a democracia, ela só pode ser de fato uma democracia quando as ações forem feitas de forma coletivamente. E por isso é que eu me lancei a candidatura. Então, eu não sonhava, e isso quero dizer para você, por mais que as pessoas tenham vários partidos, personalidades que se sentem os caras da política, eu quero aqui, inclusive, reconhecer e transmitir para a população do Buriti como é que surgiu essa candidatura. Porque essa candidatura ela é fruto de bate-papo dos grupos de WhatsApp. Verdade? Grupo de WhatsApp. E aí, quando eu olho assim, eu estou olhando para o Aliandro para dizer, o Aliandro provocamos o Aliandro muitas vezes, né, Aliandro? E o que saiu? Então, nós estávamos um grupo de WhatsApp, aí, inclusive, coincidentemente, se eu não estiver enganado, 13 pessoas, né? E aí ficamos discutindo. A nossa desafio, e aí foi caracterizado esse momento, com esse movimento, foi dado o nome de Movimento de Renova Buriti, e aí ficou com a sigla de MRB, né? Porque assim a nossa proposta era construir um projeto político para Buriti. E ele se tornaria uma unidade na proposta de um projeto político desse grupo. Mas não era com o viés da intenção de sair candidato com esse projeto, mas sim ter um alinhamento, uma projeção que identifique a população de Buriti na construção de um Buriti para todos, um Buriti de mudança, um Buriti que respeite realmente as necessidades e valorize cada um. E nós estávamos imbuídos disso.
O que acontece? Nós fizemos um projeto bonito, tá lá todas as ideias, as linhas que a gente apostava. E surgiu assim da certeza, né, de vencer, inclusive, dizer, rapaz, mas se nós fazemos um projeto desse, por que nós não possamos lançar a candidatura? Aí foi o desafio de saber quem sairia candidato. Vamos consultar no grupo, assim, diria como um ditado que diz assim, rapaz, por incrível que pareça, né, que o ditado é esse, mas eu digo assim, por incrível que não pareça, nesse grupo tinha apenas 5 pessoas que tinham filiação partidária. Sério? Dos 5, 4 era do PT. E a primeira conversa eu não estive, não foi, Leandro? Eu não estive. E tinha 5 do PT e um, que eu não sei de qual partido que ele fazia parte nesse momento, que era o Cláudio, né? E o Cláudio já se apresentava como projeção de candidatura e parece que não saiu. E aí, então ficamos com essa identificação. Então, tem 4 pessoas. Tem 4 pessoas do PT. As ideias são progressistas. Não dá de caber em qualquer partido. Só vai caber no PT. Por que no PT? Porque o PT surgiu dos trabalhadores como alternativa de classe. De classe para si, mas de classe para além de si. Como classe trabalhadora. Que nasce naquele entremeio ali da ditadura militar, do fim do desenvolvimentismo, né? Que ofereceram muitas coisas aqui, a partir dos projetos trazidos lá pela Plantation, né? Grandes plantações, daquele negócio que foi feito. Imbuído também do coronelismo, que se sucedeu muito tempo no Brasil. Então, por isso, o PT nasce como uma alternativa de um instrumento político da classe trabalhadora. Por esse viés, não cabia em outro partido as propostas elaboradas por aquele grupo. Quem era esse grupo, né? Que eu posso aqui, eu acho que eu tenho a liberdade de citar quem era, não posso olhando. Nós temos todo um direito de fazer isso. Eu começo aqui citando, acho que a pessoa como pessoa, que se apresenta um pouco mais experiente, né, para não dizer um pouco mais de idade avançada, desse grupo, eu trago aqui a pessoa do companheiro Deusanirino, né, que é filho do seu Deusaniro, filho da dona Candinha, né, se não estiver enganado. Exatamente. E que a história da família é muito bonita no Buriti pelo tempo que tem. São os bravadores da região, se não chegar no começo do que é o Buriti. E ele é um grande apostador nessa proposta, nesse projeto da candidatura agora do PT. Nesse tempo não era candidatura de ninguém, né? Tem também o companheiro Reginaldo Veríssimo, né? Filho do seu Luiz Veríssimo, que é petista, é filiado ao PT e é vice, se eu não tinha enganado, hoje da diretoria, né? Faz parte da executiva. Então ele é um dos nomes também pensador dessa candidatura. Mas tem o Aliano, que está aqui perto, né? Que é o nosso presidente do partido, que também foi um dos grandes elaboradores dessas propostas. Temos o Ricardo Coimbra, né? E para mim o Ricardo é um destaque no sentido de ser um dos mais jovens no PT, mas muito dedicado, muito ativo, muito elétrico, né? Às vezes fica até meio nervoso, mas é o nosso companheiro que nós estamos investindo muito para ajudar ele na vida profissional, numa linha política. É um cara muito dedicado. Temos também a companheira Odilene, né? A companheira Odilene não tem filiação no partido, mas ela é professora? É professora, com várias formações, né? Mulher, sabida. E ela está também muito imbuída nisso aqui, ela não tem sigla partidária, inclusive eu não sou petista, não sou nessa linha, mas é uma apostadora numa proposta de mudança que a gente apresenta hoje como candidato no Buriti. Tem também a professora Gabriela, né? Que essa é filiada ao partido, ela tem filiação no PT, também não é tão antiga, mas não é tão nova no partido. Ela é também da executiva, hoje ela está somada em uma outra candidatura, e aí nós do PT, nós prezamos demais pela questão democrática, né? Então, nós temos linha política, temos, mas se a pessoa faz escolha, a gente respeita. E é por isso ela está lá muito bem tranquila, contribuiu com a nossa elaboração da convenção, contribuiu com como fazer a documentação, porque nós somos, nessa campo, nós era muito inexperiente, né? Mas ela está atribuída dessa. Ela e o companheiro dela, a Nathaniel, né? Nathaniel, se eu não tinha enganado o nome. Que estavam nesse grupo também pensando o projeto de que nós teríamos um Buriti diferente com uma proposta dessa, numa gestão possível que tinha lá, que nós não estávamos dentro desse projeto, mas foi nós, e eu também, lógico, né? Que fomos nós os elaboradores dessa ideia. E aí assumimos a causa com dedicação, com respeito e com um elemento fundamental: a unidade entre o grupo que pensou a candidatura. Valorizar cada elemento de cada um, de escrever, de pensar, de idealizar, de propor.
Essa é a nossa candidatura e por isso nós dizemos que ela é uma candidatura de fato coletiva, com comprometimento coletivo, oferecendo ao povo de Buriti uma oportunidade de transformação. O cooperado trabalha, o movimento é movimento, renova Buriti, renova, bacana. Eu não sou muito dessa linha, assim, os termos às vezes não diz muito. Transformar para mim é a palavra-chave de você ter um lugar para transformação. Aqui posso até pegar o grande dito do Lavoisier, né? Que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Isso faz tempo isso, né? Então a política para mim também ela é a natureza. Ela tem uma natureza própria, portanto ela precisa ser transformada. E aí por isso eu pensei que você ia perguntar por que você entrou na política. Mas assim, esse grupo pensou uma candidatura, pensou um projeto que está aqui sintetizado em 13 eixos, mas o nosso plano de governo registrado na Justiça Eleitoral é distribuído em 13 laudas. E o 13 sempre está no meio, né? É uma questão de 13. Eu nasci no dia 13, eu estou no PT que é 13, e as ideias são 13, e no dia 15 também é 13. Entendeu? E vai ser 13 vezes multiplicado por 1000. Então nós vamos ter esse resultado, né? Que é para a gente realmente estar lá em cima, estar junto, e estar junto principalmente com o povo de Buriti, valorizando cada um. Mas nós pensamos essa candidatura em menos de 3 meses. Nós pensamos a candidatura, pensamos a proposta de governo, registramos e estamos aí candidato com eficiência, queria dizer assim, que é salva de palmas para esse coletivo, dedicado, capacitado, gabaritado e principalmente comprometido. Edivan, eu ia te perguntar sobre a tua formação, dá para perceber que você é um cara bastante inteligente, mas já que estamos nessa linha de raciocínio, apresenta pra gente também a tua chapa, né? Quem é teu vice, a tua vice, a gente vê que é a Vilmar. Quantos vereadores vocês têm no partido? Quantos candidatos? Fala um pouquinho dessa parte política, concretamente, desse teu comitê. Quem são as pessoas que compõem a tua chapa? Márcio, com certeza. Esse foi um detalhe que, para nós chegar a essa decisão, foi um negócio muito bem discutido, né? Qual foi o medo que a gente teve quando foi para a composição da chapa? Nós fizemos vários levantamentos de quem era nome e tal. Aí esse grupo do 13, né, disse, Edvan, olha, a vice da sua chapa... Porque assim, eu nem citei que o nome mais indicado no período da discussão foi o nome do Aliandro, né? Para sair candidato a prefeito. E eu já estava batendo palma, né? Lá onde eu estava elaborando... Com certeza seria um bom nome, né? Eu estava elaborando um TCC, né? Conclusão de curso. E aí, quando eu vi a mensagem, era uma mensagem escrita, né? Dizendo, olha, nós estamos indicando o Aliandro para sair... O Desaniri, né? Fez essa mensagem, né? Vai sair candidato a prefeito. Aí eu disse, eita, que sucesso, né? Porque é um jovem novo, com muita perspectiva, muito conhecimento. Ele disse, rapaz, pois nós vamos agora mesmo, para a luta. Aí depois o Aliandro botou lá dizendo, olha gente, eu estou com uma situação muito delicada, que eu não vou poder aceitar a proposta de candidatura. Eu sou diretor de uma escola, a pandemia, é verdade, ela existe, e ela atrapalhou muito essa questão do ano letivo. Então eu não posso abrir mão lá, nós vamos voltar às ativas de forma gradativa, e isso não vai ter como eu me dedicar à candidatura. Eu não quero fazer uma coisa pela metade. E nós, como coletivo, entendemos a proposta do companheiro, respeitamos a ideia que ele estava apresentando, e é verdade isso. E aí a gente não insistiu, né? Então ficou no stand-by, quem era o nome que surgiria depois, para a gente poder realmente confirmar a candidatura. E dizendo isso, é para dizer, quando você pergunta quem é a chapa, eu, né, Edvan, do Belém, Perfeito. Candidato a prefeito, na chapa majoritária, com a minha companheira, que eu não trouxe a foto dela, mas está bem aqui, né? É pequena, mas não sei como é que sai. A Vilmar, ela é uma companheira camponesa, formada em técnica agropecuária, no caso ela e eu, né? Também sou técnico agropecuária, eu com um pouco mais de estrada na área, né? Mais tempo de formação. E essa foi uma questão muito discutida, Márcio, digo com toda sinceridade. Nós no grupo dizendo assim, não tem condição de sair uma chapa com candidato a prefeito e candidato a vice, também só camponês. Isso vai dar assim um meio que... Mas por que não tem mandar a cidade e tal? Foi uma questão de desafio. E não foi por questão de assim, não, nós colocamos várias pessoas, né, na linha de escolher e chegamos a consultar as pessoas, não estavam dispostas, né? Vários elementos e nós valorizamos a resposta. E ela foi uma companheira que a gente consultou, ela disse, eu não lhe respondo, Edvan. Não, porque não é a resposta da Vilmar. E eu gostei dessa resposta dela. Com 8 dias depois, eu voltei na casa dela e disse, olha, a resposta, como eu lhe disse, não é da Vilmar, é a resposta da família,
e a gente assume a candidatura como isso. E aí foi palma, né? Então estamos para frente, por isso está 2 camponeses numa chapa da candidatura majoritária do PT. E nós temos mais 2 companheiros, e aí uma companheira e um companheiro, que é candidato a vereador. Temos o companheiro Pierotti, né? Que tem aproximadamente 30 anos de PT. Ele teve uma filiação no Piauí, depois transferiu para o Buriti, e ele hoje tem o domicílio eleitoral aqui no Buriti, e por isso candidato a vereador pelo PT. O número dele é 13.333, né? A companheira Maria Silva, assim como ela é conhecida, pessoalmente eu conheço ela como Leide, mas na candidatura é registrada como Maria Silva. Ela é uma jovem de 24 anos, tem formação na área de educação, se não tinha enganado, ela tem magistério, e é muito dedicada ao futebol. Tem vários grupos de jovem feminina, né, que trabalham com ela, que jogam, que disputam campeonato, que treinam, né, que se articulam, e ela é candidata também. Então é a nossa candidatura feminina para a Câmara de Vereadores, né, apostando muito na capacidade da juventude. O número dela é 13.123, muito fácil de fazer, e a gente espera que a companheirada dê um voto de confiança e de oportunidade para que o jovem, de fato, entre no mundo da política. E ela não é a única jovem candidata hoje no Buriti. Eu acho que eu gostei muito, eu olhei várias composições de candidatura. Tem bastante jovens. Tem muito jovem. Isso é animador, Márcio. Para mim, isso é um dos elementos que me deixa muito feliz por isso. E aí eu acho que, de fato, o jovem, então, espero que tenha uma dedicação e que beba nessa fonte com conhecimento e com muito aproveitando para esse tipo de coisa. Então, essa é a composição da chapa do 13, aí fazendo aqui a campanha, né, da chapa da vitória, né, porque a gente apresenta soluções, inclusive para os problemas cruciais que a gente vive hoje na sociedade buritiense e na sociedade brasileira, né? Portanto, a gente tem esse desafio. Você já falou um pouco dessa tua formação. Qual que é a tua formação mesmo? Você é técnico em agropecuária? Eu sou técnico agropecuário, né? Esse técnico agropecuário é uma conquista, né? Que também não é só minha, nunca tive uma conquista isolada, né? Sempre uma conquista coletiva. Eu já disse, sou militante de Movimento Sem Terra, né? Eu faço parte desse movimento há 23 anos, e no movimento a gente tem o maior desafio da gente é a questão da educação. É dominar conhecimento, né? Já disse o Che Guevara, né? Você tem que dominar o conhecimento para dominar a natureza, não para destruir, para dominar. E aí, esse foi o desafio que eu tive, né? Com a conquista feita pelos trabalhadores, não só do MST, mas de vários trabalhadores na história do Brasil, nós não somos os protagonistas, nós somos os guardiões da luta camponesa no Brasil e da luta política, e também da luta por educação, por igualdade, por justiça social, por dar oportunidade às pessoas que acreditam, que querem, que se dispõem. Eu tive a formação por esse grau de aprendizado no que diz respeito à questão da formação profissional de técnico agropecuário. Mas eu poderia tratar sobre a questão da educação da minha vida, né? Eu já disse, eu sou de 71, então comecei a estudar lá pelos finais dos anos 70, e quando começou o conflito da terra no Belém, na disputa pela terra em 80, ali logo ficamos sem aula, sem escola, né? Fui suspensa a escola, passei o ano sem ter escola. Então tive um estudo muito quebrado várias vezes, né? No ensino fundamental, principalmente no ensino fundamental menor. Naquele tempo da ditadura militar não tinha escola para a formação das pessoas do campo, ela era apenas para você aprender a assinar o nome, era assim que era conhecido, né? Então no Belém só tinha escola até o 3º ano, de forma reconhecida, para você fazer se fizesse o 4º ano no interior, você não era reconhecido. Quando viesse para a cidade, tinha que fazer o 4º ano para ser reconhecido pela estrutura da educação. E eu tive um estudo muito, vamos chamar uma palavra bem popular, né? Muito capenga, né? Muito dificultosa para poder fazer isso. Então, eu vim terminar meu ensino fundamental, eu já tinha aproximadamente 30 anos de idade. Eu terminei em 99, naqueles programas de aceleração do conhecimento, né? Feito nos programas ali já, não lembro nem como era, onde é que estava atribuído essas questões. Mas eu fiz ali, terminei o ensino médio
inclusive o ensino fundamental, numa prova que fiz em breve, fui o primeiro inscrito dessa prova, que sentei na primeira cadeira, mas não fui o primeiro aprovado dessa vez, né? Fiquei devendo 2 disciplinas, que depois concluí, inclusive no programa de novo com São Luís, no município de Igarapé do Meio, noutra aceleração, e aí terminei o ensino fundamental, isso em 99. Em 2001 eu me inscrevi no curso de formação pelo PRONER, né? Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária. Eu fiz na primeira turma de técnica agropecuária pé no chão, realizado no Colégio Vidal de Negreiro, no campo da Universidade Federal da Paraíba, lá no Brejo Paraibano, na cidadezinha muito bonita, que é Bananeiras. Então eu fiz parte de uma turma de 80, começamos 63 educando do Nordeste todo, mais o Pará, né, como o estado do Norte, e concluímos 43 formados. E aí foi lá que eu me formei em 2004, como técnico agropecuária, na pedagogia da alternância. Era tempo na escola e tempo na comunidade. Então, no nível médio eu tenho essa formação. Mas hoje eu já sou graduado, né? Eu tenho uma graduação pela Universidade Federal, pela Universidade Estadual do Maranhão. Sou formado em tecnólogo em alimento. E fresquinho da formação agora, está com mais ou menos, e estamos aí. Então, conheço de produção e conheço de manipulação de alimento. Ou seja, eu estou pronto para entrar no mundo de empresário, ou de técnico, de produtor, ou de gestor, de qualquer outro viés que venha ter. Se for para o campo para produzir, eu tenho algumas experiências para fazer, para dizer, se for agora na linha de processamento de alimento, de testar alimento, eu também, a universidade me possibilitou essas questões. Eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso. Senhoras e senhores, estamos aqui no estúdio da Top FM, entrevistando o candidato a prefeito pelo PT, com a sigla 13, Edivando Belém. Agradeço a você que está nos ouvindo aqui através da Top FM e também que nos acompanha pelo Facebook. Peço desculpa às pessoas que estão mandando mensagem. Infelizmente, a visão não me permite ler os seus comentários. Agora. Mas sei que são muitos comentários, né? As pessoas compartilhando também a nossa live. Agradecemos demais você que está conosco, também acompanhando a nossa entrevista através das redes sociais. Também, antes, né, agradeço demais a presença do nosso presidente do PT, Adriano Borges, e também do líder político Adílio Gomes, que acompanha a nossa entrevista aqui na Rádio Top FM. Edivan, vamos falar um pouco, né, de projeto, vamos falar um pouco dos seus projetos para Buriti. Apresente para a população quais são os seus projetos para a nossa cidade. Eu vou botar o óculos para ficar mais bonito, mas se eu for tratar de projeto, se eu pegar esse resumo aqui dos 13 eixos da proposta de governo, nós vamos começar bonito. Mas eu posso falar de alguns projetos que a gente já participou, que eu já acompanhei, que eu já fiz, né, junto com a população, sem que pegasse isso aqui. Posso dizer assim, eu tenho um desafio muito grande, né? E talvez aqui dizer que entrar para o mundo da candidatura da política partidária, talvez eu não sei se tem a ver com o período que eu vivo hoje, né? Eu tenho alguns marcos históricos que vai delineando cada momento. Acho que estou fazendo quase 2 anos que é difícil falar disso, né? Que eu plantei a pessoa mais importante da minha vida, né? Eu não enterrei, eu plantei. Semear a pessoa. A sua mãe? Que é a minha mãe. E talvez esse elemento traga um desafio novo, né? Eu não sou o cara, né? Mas eu me sinto um cara muito preparado no sentido de ter um conteúdo político, mas eu me sinto um cara analista político. E, como assim, eu já fiz vários trabalhos com universidades, fazendo análise de conjuntura, tanto agrário quanto política, para que eu pudesse, de fato, me posicionar nisso. Um dos prazeres que eu tive foi uma vez fazendo uma fala dessa na Universidade Federal do Maranhão, e lá o coordenador do setor na verdade, o diretor desse setor na Universidade Federal, ele é conterrâneo nosso. Ele é um senhor nascido no Bom Jesus.
E aí, quando ele terminou o trabalho lá, trabalhando com o pessoal do ensino médio, era um colégio vinculado à universidade, aí disse, Edvan, eu quero falar pessoalmente com você, fora desse trabalho aqui. E depois veio se apresentar para mim, disse, olha, nós somos conterrâneos. Sério, sou de Bom Jesus e tal, muito excelente isso, né? E para mim é um orgulho, nós temos pessoas de Buriti que estão inseridas em vários lugares do Brasil, dando a sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade brasileira. E isso também me enriquece. Então, quando eu falo de projeto, eu não posso falar de projeto sem citar de novo Belém, né? Porque o Belém, para mim, é o berço que me projeta. Ali a gente morre e nasce sempre, né? Então, todo dia é um ressurgimento, é uma ressurreição, é renascer de novo, né? E a minha mãe me fez muito isso. Talvez essa forma dela hoje ser terra me projetou vir para o campo da política partidária. Porque nós estamos num cenário, hoje, muito aquém da história, né? Numa situação, numa encruzilhada histórica, onde a gente vive crises. Não é mentira, nós estamos metidos o Brasil e o mundo, e o Buriti dentro desse mundo, e está metido em crises tamanhas, quase impossível ser resolvido em períodos curtos, em curto tempo, né? Porque nós estamos metidos numa crise política, essa crise crise de representação, nós estamos metidos numa crise ambiental ferrenha. Aqui nós estamos bem aqui a 80 metros, 100 metros talvez, nós estamos aí num espaço de destruição do bioma cerrado na nossa região. Então é uma crise. Meus projetos contra um desastre desse é a ação de trabalhar principalmente com o meio ambiente, o equilíbrio ambiental, onde o ambiente seja a fonte de renda, seja a fonte de inspiração, seja a fonte de produção, seja a fonte de desenvolvimento. Não dá de desenvolver ou de crescer economicamente destruindo o meio ambiente. Então eu trabalho com o viés da produção agroecológica e por isso é um dos projetos, e eu tenho acompanhado esse projeto em vários lugares. Para o governo nosso, é uma das propostas de governo trabalhar o equilíbrio do meio ambiente, tendo menor agressão e tendo maior resultado. E aí envolvendo as pessoas a cuidar melhor do ambiente. Por isso é um projeto para além do Buriti. Porque o que está acontecendo é também para além do Buriti. E esse é um dos projetos. Mas eu tenho, por exemplo, um resultado recente que foi de um sistema simplificado de água, que não é uma conquista minha somente. É uma conquista dos trabalhadores, também articulado pelo MST, junto ao governo do estado, que foi um sistema simplificado de água que foi implantado recentemente no Capão. Capão é uma das vilas do Belém, né? E aí é um sistema de água que vamos trabalhar com a produção irrigada, porque nós aqui também conquistamos um kit de irrigação para 1 hectare, e com certeza vai mudar a vida dessas famílias. Ou seja, mais um projeto, trabalhar a agricultura familiar de forma com investimento, e principalmente com investimento no que diz respeito à questão da produção irrigada, que essa lhe dá renda todo dia, lhe dá renda permanente, e você pode trabalhar a produção de produtos orgânicos. Um pouquinho menos de agroecológico, mas você pode entrar para o campo da produção agroecológica. Então, isso é um projeto maior do que um projeto de prefeito, né? E esse, eu acredito, inclusive, está atribuído a defender o meio ambiente. Tem projeto, e eu estou citando esse projeto, que antecede a proposta de governo, entendeu? São projetos concretos aqui. Hoje, no Belém, nós temos um anexo, né, do ensino médio, que foi uma conquista nossa também. Foi uma insistência grande que a gente fez com o governador, com o governo, e na pauta do MST nós inserimos o anexo do Belém para formar jovem no campo, com a educação voltada para o campo, a educação do campo. E já formamos a primeira turma de ensino médio. Mas o projeto dessa proposta de educação é um projeto mais ousado. Nós estamos com um projeto que, se não fosse a pandemia, talvez nós estivéssemos começando a construção de uma escola matriz no Belém, que trabalharia a educação integrada também com a juventude, se possível, de forma de alternância, né? Então, esse é um projeto que já é real. Nós demos entrada nesse projeto junto com a solicitação do anexo, né? No dia 8 de janeiro de 2016. Já em 2017 a gente começou a lecionar com as turmas do ensino médio, primeiro ano, se não me engano, segundo ano. E aí quando deu agora em 2019, que era para formar, nós formamos uma turma que foi formada inclusive em 2020 já, né? Por causa de alguns atrasos da escola que estava em reforma, né? Da escola Maria Luísa, que é a escola mãe do anexo.
Mas isso foi uma conquista não da escola, foi uma conquista nossa e a escola se tornou a gestora desse projeto. Mas o projeto é para uma escola mãe, incluir profissionalizantes. Que aí nós temos que trabalhar uma escola técnica, que possa formar técnico em agropecuário, técnico em ambiente, técnico em agroecológico, técnico até na área da educação, ou quem sabe outros técnicos em administração, cooperativa, enfim. Esse é o desafio que nós temos para a escola no Belém. Isso é um projeto que não está inserido nesse plano de governo, assim como descrevendo aqui, né? Tem também um que foi muito usado, e aí aqui de novo ele dizendo que muito grato pelo trabalho que você fez junto comigo, que foi a divulgação da primeira audiência pública para discutir a questão de um núcleo de defensoria pública para o Buriti. Eu fiz esse ofício, eu fiz um ofício a punho, de frente da coordenadora da ouvidoria da Defensoria Pública do Maranhão, e que eu fui consultar isso. Isso porque, vou voltar a falar da mamãe de novo, né? Quando a mamãe faleceu, deixou na conta dela um benefício da Previdência, incluindo até hoje não recebi. E eu procurei, quando eu fui dar entrada no banco com o termo de, como é que dá o nome aqui, lembrando aqui, registro de óbito, né? Certidão de óbito, o gerente disse que tinha dinheiro dela na conta dela, que era direito dela. Ele depois passa para mim, porque eu estou para receber. Ele disse, não, tem que fazer um processo, acompanha o processo todinho. Então tinha que fazer, tem que ser um trabalho apresentado por um advogado. Um salário de R$ 1.045, advogado nenhum quer pegar, né? É verdade. Então eu fui procurar os direitos que tinha, não consegui. E aí comecei a descobrir que a gente precisava ter os pobres, as famílias de baixa renda, precisa ser atendida em vários campos dos seus direitos. E, inclusive, o trabalho de advocacia, ele é um direito das pessoas. Está inserido na lei. E todas as comarcas têm o dever de ter uma unidade da Defensoria Pública, para atender, assim, a que demanda a necessidade das pessoas naquela comarca. E é gratuita, a advocacia é gratuita, pública, né? Já está dito, a Defensoria Pública atende essas questões, principalmente das famílias de baixa renda que não têm condições de instituir um advogado para suas questões. E aí nós fizemos isso, inclusive, no dia 18 de dezembro de 2019. Fizemos a primeira audiência pública ali no espaço do CAP. Então, esse é um dos projetos que também está dentro dos projetos de vida também nosso, né? E aí, não paramos por aí, quem parou esse processo foi a pandemia, mas ele está na gaveta, né? A gente vai correr atrás disso, uma vez sendo, aqui não é proposta, né? Mas assim, o gestor, e aí eu falei isso com a Câmara de Vereador, que os vereadores eram, nós já tínhamos o dever de buscar esses assuntos, né? Não buscaram. Eu fiz o ofício lá presente e foi atendido muito rápido. Eu fiz esse ofício, se não me engano, no dia 10 de julho de 2019. E no dia 2018, na verdade. Nós fizemos a audiência foi em 2018 ainda, né? Foi. Então, no mesmo ano, foi atendido com a primeira audiência pública, inclusive com a presença da coordenadora geral, companheira Márcia, né? E do defensor público, que estava na Defensoria Pública em Chapadinha e agora assume a Defensoria Pública em Santa Quitéria, que é o doutor GC, se não tinha enganado o nome é assim. E ele esteve presente aqui, muito otimista, que a gente vai conseguir realmente instalar o núcleo da Defensoria Pública no Buriti para atender às demandas das famílias de baixa renda, com certeza. Esses são os projetos que estão fora, que não está inserido assim, descrito no plano de governo. Mas o plano de governo é pequenito, né? Está por aí nos grupos, né? De WhatsApp, está no Facebook, está no meu Facebook, né? Quem quiser me seguir lá, eles estão por lá, né? Tem o Facebook hoje do candidato, é Edivando Belém. Tem o Instagram também, Edivando Belém, tem muitas informações lá, tem muita participação. Então, aqui eu estou olhando aqui muitos rostinhos ali, né? Muita gente eu não sei quem é, mas estou muito feliz por isso, muito grato. Quero aqui dizer o reconhecimento das pessoas que estão participando e preciso de fazer a avaliação da minha fala, viu, comparada? De propor, de questionar, de se posicionar, porque aqui é democracia na veia. Comentários temos ali também. Quanto? Muito? Temos muitos, que bastante. Que bom, então estamos certos. E aí dizer de novo, acho que o espaço é muito importante, Márcio, e parabéns para você e para quem realmente está dando essa oportunidade para todos os candidatos se apresentarem aqui. Pegando o plano, Márcio, aí a gente tem os 13 itens. Eu não vou descrever cada um assim, explicar cada um. Mas nós começamos com a questão, o ponto 1 da síntese do plano de governo,
é a questão da administração pública. Por que administração pública? Porque o Brasil, e o Buriti cai dentro também, se tornar uma empresa privada. Porque você pode explicar isso de dois viés. Um Estado público, uma gestão pública, vamos pegar o Buriti sendo um município público, a gestão acontece por dentro do setor público. É recurso público atendendo o público. Em prol desse público, para servir o público. Quem é o público? A população do município. Se ela é pública, ela atende essa quantidade, essa população com recurso que é aportado, que é inserido nas contas da prefeitura. Há uns anos atrás, o Brasil entrou nesse também, e o Buriti cai também nesse mundo, que não está fora do Brasil, né? Da questão da terceirização. Terceirização, por mais que seja feito por uma empresa, ela é feita com recurso público. O que acontece? Se um empregado, se um servidor público for contratado, for servidor público dentro da prefeitura, e o salário dele sai completo. Se for terceirizado, e aí não é só no Buriti, eu estou falando de terceirização, ele fica uma parte na empresa que terceirizou. Ele não sai na íntegra, esse valor que paga a categoria dentro do seu piso salarial. Ele tem uma redução que chega na conta do profissional. Isso é terceirização. Mas o assunto atual é muito mais ameaçador, porque, inclusive, o governo federal trabalha a questão da privatização. Privatização é acima da questão de terceirização. É tornar o Estado público uma empresa privada. É tipo assim, vou falar da mamãe de novo. Eu tive com a mamãe 6 meses nos hospitais públicos, inclusive o melhor hospital de São Luís, pode dizer do Maranhão, que é o Hospital Domingos Dutra. Sofreu cirurgia, foi feita cirurgia. Eu tenho certeza que os custos com a mamãe foi muito mais de R$1 milhão pelos valores que trata a saúde hoje. Se fosse um hospital privado, do setor privado, eu teria perdido minha mãe e não teria acompanhado 6 meses dela entrando no hospital, porque a condição não tinha, não dá para fazer. Por isso é que é a defesa da administração pública, por isso que eu defendo fielmente a gestão pública e o Estado público de direito público e gratuito. Eu tenho graduação e nunca estudei em escola privada, e não tenho discussão para isso. E vou ser doutor, com certeza, agora eu ainda não sei qual pode ser até de medicina. Mas eu vou me doutorar sim, eu vou fazer mestrado, inclusive eu estava com a indicação para fazer mestrado no México, e fiz a opção de entrar na candidatura. Assumi a candidatura porque é aqui o meu território também, a formação profissional, ela, por mais que sirva a nação, a população, a humanidade, mas ela vai muito do indivíduo, entendeu? Então a gestão pública, ela atende uma população, por mais que local, mas uma diversidade. E por isso eu fiz a opção de sair candidato e não assumir assim de cara a opção de fazer mestrado fora do Brasil. Isso aqui é para dizer que uma gestão no setor privado não dá a garantia dos direitos que são os trabalhadores. Ou seja, quando se torna setor privado, já está dito, não é direito, é mercadoria. Eu não tenho nada contra o setor privado, que se instale. Que se nós pegar o Buriti e tratar essa questão do que é público e privado, digamos que vamos tratar da saúde. Se nós fosse tratar da saúde aqui e dissesse, tem hospital público no Buriti? Tem posto e clínica. Não atende às necessidades que a população apresenta para isso. Inclusive de parto, ou de complexidade maior ou menor, ela não oferece as condições para atender a nossa população. Mas tem várias clínicas, não tem? Óticas, odontológico, o doutor Centro acabou de se instalar por aqui, né? Laboratórios, vários outros. Não tenho nada contra isso. E nem que as pessoas procurem, de jeito nenhum, acho que cada um tem o direito de escolher. Agora, se a gente tem uma gestão pública gratuita, de qualidade, acessível à população, quero ver quem é que vai sair do atendimento público para ir gastar ou para investir tantos reais numa consulta de 150, de 200 reais, que eu já paguei muito por isso, inclusive, com a mamãe e com o meu pai também. Mas eu diria assim, o público tem que ser mais ativo, mais eficiente, inclusive, ou igual, né? Que aí a pessoa tem o direito de escolher. Tenho certeza que ninguém queima dinheiro, ninguém está doido para andar queimando dinheiro. E se tem um atendimento público de qualidade, ninguém vai pagar por isso se tem a oportunidade de fazer isso. Isso não só na saúde, eu estou falando isso na educação. Por exemplo, eu me graduei, talvez um dos cursos que não é tão caro a sua inscrição,
quando se trata do setor privado, mas eu tenho um amigo, inclusive, que está comigo na campanha, que é o Gil Dean. Ele é filho de Coelho Neto, ele trabalha, ele é estudante de Direito pelo Pronera também, na Unifespa, no Pará. E eu fiquei por 2 pontos para ser advogado também, perdi lá, por isso, talvez por outros acontecimentos. Mas ele é estudante de Direito. Se ele fosse pagar uma escola particular para fazer Direito, a mensalidade não é menos de R$2.000 não. E foi por isso que o PT criou muito essa possibilidade de criar uma universidade pública para que a gente entrasse nelas, para acessar o direito que é de educação. Então, eu diria, é 100% investimento na educação, na gestão pública, de qualidade e gratuita. Nós temos a questão da cultura e do lazer, do cultura e comunicação. E cultura é dizer, ó, o nosso plano de governo na cultura é exatamente com o propósito de resgatar toda a diversidade cultural que o Buriti tem, que o Buriti teve e que o Buriti precisa resgatar. E isso tem que ser investido com recurso público. Está lá, tem a siglazinha nas coisas, é um direito. É um direito do povo, é um dever do município, é um dever do gestor a garantir que o recurso público seja feito investido para a cultura. E aí, por isso, é um desafio nosso. Por isso está aqui como o segundo item da nosso plano de governo, da síntese do plano de governo aqui. Mas também tem a questão da comunicação. Olha a importância da nossa transmissão, da Top FM fazendo agora, transmitindo para quantas pessoas? Milhares de pessoas. Não só para o Buriti, incluindo o Facebook, né? Pode ser para o mundo. Tenho certeza... Temos também um aplicativo da rádio que todo mundo no Brasil inteiro assiste, nos ouve. Pois eu vou botar você para fora do Brasil. Eu quero, inclusive, pedir a permissão. Claro. Porque eu tenho no meu Facebook pessoa na Alemanha, na Espanha, inclusive amigo próximo, que mora em Catalunha, hoje uma região da Espanha, uma das mais ricas da Espanha. Eu tenho um amiga que mora lá, já esteve com nós aqui, e eu tenho o canal, assim, sempre falo com ela todo dia, é a companheira Núria, né? Mas também tenho, inclusive, contato com a jornalista do jornal da França, né? Fiz reportagem com eles aqui no Maranhão já, a companheira Fanny, né? E aí eu com certeza vou jogar essa entrevista aqui, vou lhe jogar para fora do mundo, vou lhe botar para a Europa, vou lhe botar para vários lugares, entendeu? Eu vou também lhe oferecer essa oportunidade. Na verdade, o desafio da candidatura do PT é dar oportunidade para as pessoas que precisam. E você precisa disso. Quer dizer, você é um profissional. Divulgar nosso trabalho. E nós vamos divulgar, sim, esse trabalho. É um desafio nosso na campanha e na candidatura e na administração valorizar cada profissional do nosso território. Inclusive isso para poder realmente alcançar o maior público possível. É esse o nosso desafio. E por isso nós tratamos também a comunicação. Mas assim, de rádio, de jornais, de... talvez televisão, não sei, porque é muito caro, né? Mas você pode trabalhar isso vinculado a outros canais, emissoras que possam estar fazendo essas transmissões também. Mas o desafio aqui também está na questão da internet, né? Nós temos uma população em Buriti, todo mundo, a maioria tem celular, mas a maioria não tem acesso à internet. Tipo, eu tenho internet em casa. No Belém, hoje, nós temos, se eu não me engano, 8 unidades de internet, caríssima, da Ribsnet, né? Inclusive do meu amigo Milton, lá do Coelho Neto, instalou todas, né? Mas é uma internet que eu acho que ela faz propaganda do Itaú, né? Sabe a propaganda do Itaú? Aquele círculo, circula, tem que pular o pontinho, né? Ela não entra assim como a gente quer, entendeu? Mas foi por ela ali que eu consegui estudar, o meu curso foi à distância, mas a gente tem. Então, o desafio da gente é possibilitar as pessoas ter acesso à internet de forma de qualidade, que a gente possa realmente ter acesso à comunicação, que a gente possa ter o mundo hoje na mão da gente, para a gente poder estar na China, nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares, ao mesmo tempo. E por isso tem o item da comunicação e cultura. Mas nós temos um item que é muito importante a gente discutir isso, que é a questão do desenvolvimento rural. E aqui eu acho que faltou um erro de digitação nossa, que era o sustentável, né? Que o destaque do desenvolvimento rural está no sustentável. Eu já falei do desmatamento. Então, a população precisa produzir comida e precisa produzir muitos anos comida no mesmo lugar. Porque aí você garante que o solo é um ser vivo e por isso precisa ser cuidado. O solo está como ser vivo no meu trabalho, né, comissão de curso, que o meu trabalho foi sobre soberania alimentar e reforma agrária, né, porque eu sou um grande guardião e lutador por reforma agrária e por alimentação saudável.
E por isso trabalhei com o tema, o tema meu foi esse. E aí, nessa questão, o desenvolvimento, e aí quando ele é rural e é sustentável, ele se torna uma longevidade da vida maior. E evita o desmatamento também. Evita o desmatamento, reduz o desmatamento, erradica o desmatamento e produz um conforto térmico, que nós estamos entrando numa situação muito grave da questão do aquecimento local e aí global, e isso causa muitas doenças. Então isso é um problema muito sério. E não é um problema do candidato, não é um problema do Edivan, não é um problema dos camponeses, é um problema da sociedade. Nós temos que assumir essa responsabilidade de defender o meio ambiente, e defender o meio ambiente com convicção, com amor e com respeito e com valorização dele. Porque se a gente agride a natureza, ela reage, ela responde e a natureza se regenera. Nós não se regeneramos assim, não. Muito fácil, não. Então, nós temos limite de vida, o nível de vida no Brasil, segundo o Bolsonaro, é de 140 anos, mas as pessoas não conseguem viver 60, né? Então, por isso, nós temos que investir muito nessa questão da produção sustentável, na produção rural, no desenvolvimento rural aqui. Mas não é só rural. O desenvolvimento, quando você desenvolve o campo, a cidade ganha com isso. Quanto é que está o custo da cesta básica de alimento no nosso município? Quanto é o quilo de arroz que chega na mesa dos buritienses hoje? R$5. Se você quiser comer um arrozinho um pouquinho melhor, é R$5. Agora eu faço assim, Adílio, é R$5. 5. Muito caro, né? Muito caro. As pessoas que não têm praticamente nada, né? Realmente a cesta básica fica muito cara. Muito caro. Quanto é o quilo de carne, gente? Um absurdo. Absurdo. R$22 o quilo de carne com osso, dianteiro ou traseiro, é um desrespeito à população. Quanto é o salário? 950. Não, o salário mínimo, Adílio, é R$1.045. Cobre uma despesa de uma família de 4 pessoas, e de uma que eu conheço que tem 13, e cada um do campo come, que é uma beleza, né? Como é que a gente sustenta? Se você pegar uma situação dessa, então, está fadado ao fracasso da nossa região. Por isso, o nosso desafio é desenvolvimento rural sustentável. Investir na agricultura, que eu acho que nós temos agricultura aqui também. Não tem agricultura, porque a agricultura está nesse ponto, né? Então, nesse tópico aqui, nós temos que investir na agricultura familiar. Porque a agricultura familiar pode ir lá nas páginas do IBGE, que você vai encontrar, que aí não é o Edivan que está dizendo, mas é o nível de pesquisa, que está dizendo que quem sustenta a sociedade brasileira com a comida na mesa é a agricultura familiar. Eu não sei, não lembro bem aqui a par do tempo que foi lançada essa publicação, mas se eu não tinha enganado foi em 2012. 70% da produção que chegava na mesa do brasileiro, 70% não, 80%, era da agricultura familiar. E aí, se você separasse cada coisa, dissesse que aí o grande nicho do mercado dos grandes produtores, a bovinocultura, por exemplo, que eu achava que realmente esse fazia de fato a diferença, perderam para a agricultura familiar. Quem fornecia carne para a população brasileira, a agricultura familiar. E a carne produzida pela agricultura brasileira, pelas famílias brasileiras, a agricultura familiar, ela é muito mais de qualidade do que dos grandes produtores de gado, que aí entope os animais de veneno e entope a gente também. Vários tipos de produção, de aditivo, de vários medicamentos que termina a carne agredida. Falando da carne, eu posso aqui dizer assim, na minha trajetória de vida, vocês vão ver aí na história de vida que eu tive fora do Brasil, né? Eu estive na Itália, eu fui prestar conta de um projeto agroecológico que eu acompanhei na Escola Roseli Nunes, também está aí na história de vida, que eu implantei esse projeto lá na Escola Roseli Nunes, no município de Lagoa Grande, no assentamento Sigra. Esse projeto me levou à Itália para prestar conta desse projeto. E aí eu fui para uma região da Itália, uma região que trabalha agroecologicamente. É uma região puramente agroecológica. Ou seja, ela eles chamam de produção biológica. E aí eu tive o prazer de viver em várias cooperativas que produzia queijo, que produzia leite, iogurte e tantas outras coisas. E ele dizia, eu perguntava, eu brincava com ele, por que o gado aqui não é vacinado? Ele disse, não, porque nós estamos fora de focos de infestação de doenças. Eu digo, mas por que você não recebe, para receber carne no Brasil, tem um mundo de exigência e aqui vocês nem vacinar vacina? Aí disse, porque vocês estão no foco de contaminação de doenças dos animais, de febre aftosa, de brucelose e tantas outras. Ele disse, entendido, mas está aí, né? Então, investir nesse campo do desenvolvimento
rural sustentável é investir na defesa da vida como um todo, da vida do planeta, da vida das pessoas, da vida da diversidade do meio ambiente e da vida que a gente tem. Então, por isso nós estamos aqui, o projeto é para a gente investir nisso. E assim, como é que investe nesse assunto da agricultura familiar? Dando incentivo às famílias. Tem muita família que vai precisar realmente dos programas de transferência de renda, que eles precisam de comida. Então, quem precisa de comida tem que dar comida, tem que garantir comida. E dentro do meu projeto também eu trato sobre a questão da segurança alimentar. Mas o meu projeto é soberania alimentar. O que seria isso? Segurança alimentar é dizer assim, tem alguém que passa fome que o Estado vai garantir que ele coma. O programa do Lula, por exemplo, foi fazer isso. Foi garantir que a população brasileira, principalmente o nordestino, que aí dizia assim, mas foi todas as famílias brasileiras que acessaram o programa, tiveram o direito de acessar comida 3 vezes por dia. Café, almoço e janta de forma gratuita pelo programa Bolsa Família. Isso só para quem tem competência. E para quem tem pertença às raízes populares que sofrem essas mazelas da sociedade brasileira. E aí por isso que foi feito isso. Então, precisa fazer isso. Mas tem pessoa que já resolveu o problema da fome. Quando a pessoa resolveu o problema da fome, precisa de investimento para desenvolvimento da renda. Para desenvolvimento da renda que dê sustentação para você adquirir outros bens também da sociedade. Um carrinho melhor, uma casa melhor, um passeio, né? Curtir as belezas que o Maranhão oferece. Então esse está dentro também das propostas de desenvolvimento da gente. Não vou me estender muito também, porque senão eu me perdo. São muitos projetos, eu não né? me perdo. São vários projetos, é 13, é só 13. Só 13 aqui. Dos 13, o menino lá, não sei nem o nome dele, que eu agora esqueço, lá no Bacuri, disse, se você fizer 3 desses itens aqui na administração, você já está aprovado. Eu digo, para mim fazer todos os 13, eu preciso ser eleito. É verdade. Então a sociedade do Buriti precisa eleger o Edivan a prefeito, eleger o PT na prefeitura, para que nós fazemos isso aqui. E aí não é o Edivan como prefeito sozinho, não. É o Edivan e a população, porque o desafio nosso é ganhar a eleição. Mas mais que ganhar a eleição, é ganhar o povo. É ganhar a confiança e a participação do povo. Fazendo junto a cada projeto desse. 13 horas e 17 minutos, estamos aqui com o candidato a prefeito, Edivan do Belém, ele que concorre pelo Partido dos Trabalhadores, PT, com a sigla 13. Edivan, são muitas pessoas, né, compartilhando a nossa live, também queremos agradecer aos nossos internautas, são muitas pessoas nos ouvindo, agradecemos demais a sua audiência, você que está em casa nos ouvindo. Peço desculpa às pessoas que a gente não consegue ler os comentários, né? Infelizmente a visão não nos permite. O que você tem a dizer com relação a essas candidaturas, né? No município de Buriti nós temos 6 candidatos pela primeira vez e pela primeira vez também o PT lança a sua candidatura a prefeito, né? Nós temos um prefeito concorrendo pelo Partido dos Trabalhadores. Qual a sua opinião com relação a esses candidatos que estão aí concorrendo às eleições de 2020? É uma pergunta meio que... complexa. Complexa, Márcio, pode-se dizer isso. Realmente a palavra é essa. Mas a gente tem aí, eu te disse aqui que a gente tem um desafio de fazer análise política, né? Nas questões das conjunturas políticas. E, muito humildemente, né? Acho que entendendo a situação que o Buriti perpassa, e nós estamos dentro de um Estado ainda democrático e precisamos que ele realmente continue sendo, vejo muito desafiadora, né? A pergunta me leva a uma coisa muito ruim, né? Até posso dizer, né? Porque assim, falar das políticas hoje, falar da gestão hoje, eu tenho que trazer os elementos que está visto hoje na gestão. Não tem como não ver. E não digo da gestão atual. Eu tenho 40 anos de idade, 49 anos de idade. Eu vi o Estado brasileiro na ditadura militar, eu vi o Estado brasileiro atravessando a ditadura militar para um Estado democrático, né? Eu estou vendo o Brasil voltando de novo, quase voltando de novo para uma ditadura. Quais complementando isso que você está falando, qual a avaliação que você faz, não só desse atual governo, mas dos governos que nós tivemos aqui no nosso município? Nós temos aqui uma proposta bem aqui onde é que eu disse, que a gente está dizendo assim, para resolver problemas, aqui na presença, né, que está destacado aqui o hospital, na história de vida da gente, de fazer,
problemas de Buriti, como falta de hospitais, dentre outros, que os políticos locais nunca resolveram em tantos anos de dominação na prefeitura. São elementos, Márcio, que não estão de hoje, não são de hoje. São antigos. São antigos. E são cruciais, mas são necessários de fazer essa diferença. Então, eu fiz uma fala hoje no microfone, lá no Bacuri, e fiz aquela campanha do Troca Tudo. Por que trocar tudo? Porque as pessoas já tiveram a oportunidade de fazer. E aqui, dessa forma, eu peço humildemente a possibilidade do voto do pessoal, do povo de Buriti, dos eleitores de Buriti, que eu nem gosto de chamar de eleitores, eu gosto de chamar de cidadão buritienses. Cidadãos e cidadãs buritienses, que você eleva um pouco mais o nível. Se você tratar o sujeito apenas como eleitor, você trata ele como um objeto. E eu não gosto de tratar as pessoas assim como um objeto. São sujeitos, são cidadãos, são pessoas capacitadas de fazer transformações. Então, por isso, eu trago principalmente essa questão da valorização das pessoas, dos profissionais, do trabalho e do ser humano. Por isso, é que eu vejo que os que já tiveram oportunidade e não fizeram, eles precisam dar espaço para os outros. O prefeito melhor do Brasil hoje, eu esqueci o nome dele agora, mas é de Colatina, no Espírito Santo. Serginho Meneghelli. Muito obrigado pela contribuição. Serginho Meneghelli. Ele nem a reeleição ele se candidatou. E você vê ele fazendo o trabalho com quase toda pessoa. Eu posso fazer a mesma coisa, eu trabalho em todas as coisas que você imaginar. Eu quebro o coco se for preciso, eu sei fazer tudo isso. Faço de tudo que é trabalho doméstico e trabalho produtivo em qualquer área. Então, por isso, dizer esse assunto do Troca Tudo, é para que, se as pessoas tivessem a consciência política de não ter atingido a responder às necessidades da população do Buriti, e uma vez prefeito, ou vereador, ou secretário, ele tinha que pedir, ele tinha que entregar o cargo à disposição de outra pessoa. Até mesmo sem terminar. Isso eu estou dizendo isso, não é com arrogância, é com humildade. Nós se propomos a fazer a diferença nisso, inclusive com as pessoas, não para as pessoas, é com as pessoas. Aí você realmente garante uma administração democrática. E por isso que eu digo, olha, os outros já todos tiveram. Não tem nenhum que não teve ainda como gestor no Buriti, seja pelo executivo, seja pelo legislativo. Talvez que não teve ainda, nesse porte, foi o Geraldinho, porque ele foi apenas delegado de polícia da região, fez seu trabalho, incluído, acho que a gente não pode negar o trabalho que ele tinha na região, com o rigor que precisa, entendeu? Que teve naquele que eu já queria até parabenizar a ousadia, o desafio de ter saído candidato. Mas, assim, eu não quero falar mal de ninguém, mas dizer, Renato Barros já foi vereador, a esposa já foi vereadora, a candidatura é genro e sogro, né? E irmã, esposa, né? Se você pegar na chapa do 20, né? O 20 tem uma história, né? Já tem uma história, já fez, já deixou de fazer, então já sabe o que pode fazer. Já precisar dizer assim, olha, eu fiquei a desejar na gestão do município. Está aberto o espaço para que outra pessoa saia realmente candidato, para dar oportunidade para outras pessoas fazer. E estou junto. Digo isso também para a chapa do 22. Por quê? Outro dia me fizeram uma pergunta, quando eu estava fazendo a gravação, inclusive na praça, né? O Lino me perguntou, rapaz, falando do Gouveia, falando do Arnaldo, digo, olha, eu não conheço nenhum nem outro, pessoalmente, mas já tiveram na gestão. Então, qual é a proposta que oferece para que a gente possa, de fato, acreditar que tem mudança? É continuação? A continuação está bem? Eu acho que não está. Não está bem de jeito nenhum. Então, por isso precisa de transformação. Se eu pegasse o outro, falta quem? Evandro. Qual é a proposta que eu vou dizer que o Evandro faz, se também já tiveram? Outro dia, uma senhora no banco disse para mim, agora nós temos que mudar tudo. Eu fiz até um processo de advogado do diabo, né? Eu disse, agora, senhora? Agora, porque do jeito que está agora não presta, não. Digo, sinto muito ele dizer, eu tenho 49 anos de idade e conheço a gestão do Buriti até hoje. Não tem diferença, não. Teve assim, esteve assim, e se não mudar, a cara disso vai estar do mesmo jeito daqui para frente. Eu digo,
Porque não foi não, porque quando o Nenê foi administrador, ele trabalhou muito. Aí eu não posso mentir, né? Eu disse, trabalhou só foi na casa dele, né? Porque no município... E quero lhe dizer mais, senhora. O Nenê foi o prefeito da história do Buriti que teve a maior oportunidade de fazer a diferença. Por quê? Ele teve na gestão do governo federal, no governo do PT. Tinha dinheiro nas contas das prefeituras, não estava no vermelho, não. E eu digo isso porque eu acompanhei vários lugares no Maranhão, no Brasil, da gestão do município. O Nenê podia ter saído daqui com um condomínio, como é que chama? Um bairro, ou um conjunto de habitacional de 1000 famílias, de 1000 casas. Só não fez porque não quis. Porque tinha um programa e ele podia ter feito isso. Então eu só citei isso, né? Então, já citei os 5, né? O único candidato de proposta nova e de candidatura nova hoje é o PT. E o PT tem quase 30 anos de história no Buriti. Só agora nós botamos aquela tapa. E nós botamos por quê? Porque nós temos muita gente que está no PT, que está coordenando essa campanha, que está dedicada a essa campanha, que tem elementos de crítico, analítico e de proposição. Por isso é que nós estamos aqui. Nós não fizemos uma candidatura só por vaidade, de jeito nenhum. Fizemos uma candidatura humildemente, e aí por isso a gente pede o voto das companheiras de forma humilde também, mas não só o voto, nós pedimos a confiança e a participação dessas pessoas no nosso projeto. Nós não queremos gestar para a população, nós queremos, eu vou reafirmar, nós queremos gestar o município, e estou muito convicto disso. Nós vamos ganhar as eleições no Buriti, nós vamos ganhar do povo para o povo, com o povo, nós vamos ganhar a altura. Nós estamos com uma galera jovem do Belém, que tem a trajeto do chão de fábrica, que sabe o que é a fome, mas sabe o que é projetar as pessoas, sabe o que é projetar o futuro, que sabe o que é viver a realidade. E eles estão aí na porta de cada um companheiro, e nós vamos tentar alcançar o maior número de pessoas para que nós possamos dizer das nossas mensagens que nós estamos no projeto da proposta de governo, que o PT vai governar o Buriti a partir de 2021. Nós vamos governar o Buriti. Na verdade, não gosto nem dessa palavra governar, né? Porque governar parece assim o cara da mão de ferro, do punho de ferro, da imposição e da arrogância. Não é, não. Eu gosto mais da gestão. Porque quando você trata a gestão, você trata da gestão pública, tratar da gestão pessoal, cuidar das pessoas. Porque para nós, o nosso projeto, o principal alvo a ser alcançado são as pessoas. O nosso desafio aqui é cuidar das pessoas, cuidar de cada um, para que a pessoa realmente tenha a resposta dos seus direitos e que seja também comprometido. Nós estamos no Estado democrático. A característica do Estado democrático é direitos e deveres. Eu não acredito na pessoa que só reivindica direito, ou que só pede direito, e não se propõe fazer o diferente. Aqui para nós, o que eu me sinto quanto pessoa é que eu estou me doando para as pessoas. E não é de hoje, não. Sempre fiz isso. Eu sempre fui me levantar primeiro, sair por último. Fazer a comida e ser o último a comer. Porque é assim que a gente tem que ser. Se nós estamos imbuídos disso, eu quero resgatar nas pessoas no Buriti a capacidade de sonhar. Mas muito mais que isso, a capacidade de fazer. Eu quero que as pessoas tenham a capacidade de fazer aquilo que a Bíblia diz, né? Se nós somos cristão, e aí o Bolsonaro usou muito esse termo de ser cristão, mas ele parece mesmo ser do outro lado, Lucifer, porque ele não faz nada que defenda a vida. Então, cristianismo, nem um pouco. Quem é cristão e se quer realmente seguir Jesus, ele tem que se doar. Foi assim que o homem fez. Jesus se doou para todo mundo, para a humanidade, não é assim que a gente diz? Mas na hora que a gente precisa fazer isso, ninguém quer não. Aí a gente quer privilégio, a gente quer elogios, a gente quer o melhor, a gente quer estar acima dos outros. Para a nossa campanha, para a nossa gestão, é a igualdade social e a justiça social como primeiro alvo a ser trilhado. Porque o primeiro objetivo a ser alcançado é o cuidar das pessoas, das crianças, que está aí, é o futuro nosso. Cuidar da adolescência e dos jovens que estão aí muito arriscados, cair no mundo das drogas, da prostituição, se perder no tempo, né? E a gente tem que resgatar essas pessoas para viver, para se posicionar na vida, para se oferecer para os outros. A gente está muito preocupado em querer um futuro melhor, um estado melhor, um município melhor. Nós não estamos preocupados em se propor ser melhor. Eu não acredito na melhoria de uma sociedade sem que o sujeito melhore a si mesmo. Isso é uma questão de caráter, de valores, de humanidade, de solidariedade, de se doar
para o outro. Esse é o meu desafio enquanto pessoa e é o desafio coletivo da nossa candidatura realmente fazer isso, se doar para o outro. Agora são 13 horas e 30 minutos. Estamos com o candidato a prefeito do PT, Edivan. Quero agradecer demais a tua presença aqui, do Aliandro, do Adílio, que está conosco. Quero agradecer também nossos ouvintes que estiveram conosco, você, nossos telespectadores, podemos dizer assim, que estão nos acompanhando também através do Facebook. São muitas pessoas também compartilhamos. Agradecemos demais o carinho por vocês estarem nos ouvindo aqui na Top FM. As suas considerações finais. Eu vou tratar de duas coisas nas considerações finais, talvez, quem sabe, já esteja de dentro, né? Uma é a história do Belém, tem muitos anos, mas não só a história do Belém está atribuída a isso aqui. Você pode falar do Pé da Ladeira, você pode falar, inclusive, vou destacar aqui a Cacimba do Boi. Não sei se eu consegui falar também, né? Porque a Cacimba do Boi hoje é um quilombo, e sempre foi, porque é uma região de nossos negros, assim, afrodescendentes. Eles têm ao mesmo tempo de história que o Belém tem da luta pela terra. Ainda hoje fazem parte da propriedade do João Santo. Agora, dia 19 eu estive lá, eu tive o maior prazer de estar lá, porque era uma data muito histórica, foi a data que o latifúndio do João Santo assassinou Nestor Quirino e que a gente resgata a história dele. Outro assunto é dizer que nós estamos no Buriti. Na disputa eleitoral, o PT teve muitos votos na última eleição. Foram em torno de 86% da votação do Buriti. 86,11% foi voto para o Haddad, foi voto para o PT. Essa voto em número ela vai somar em aproximadamente 12 mil votos. Então, eu estou assim, pedindo encarecidamente que esses votos também se transfiram para o prefeito, né? Se nós tivermos 13 mil votos, nós vamos agradecer todo mundo, vamos dar os parabéns aos outros candidatos, vamos convidar para ajudar a administrar o Buriti, porque é um voto de transferência, porque é aqui nós queremos fazer. Inclusive, quero dizer para você, e aí já seguindo para as considerações, é dizer assim, estamos aí divulgando aí o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, gravou para nós, gravou para mim, e isso ele gravou porque ele conhece pessoalmente o Edivan. Eu já tive muitos momentos junto com o Lula em vários lugares, inclusive quando ele ainda era presidente, mas também, isso graças ao MST que possibilitou isso, e a gente tem esse desafio. Então, considerações finais é dizer, a cada candidato no Buriti, em qualquer lugar do mundo, do Brasil principalmente, só tem um voto. A decisão é a convicção de cada um. Então, aqui é dizer que a decisão de um Buriti melhor, de um Buriti mais justo, de um Buriti do povo, está na mão do cidadão buritiense. Então, a gente pede encarecidamente esse desafio e essa decisão. E aqui fazer um convite à população de Buriti, dos interiores, do campo, lá da roça e do espaço urbano, para a nossa inauguração do comitê, amanhã, comitê do 13, comitê do PT, comitê da candidatura do Edivan do Belém, amanhã, que está ali na rua Lino Machado, do lado do Mercado Velho, a partir das 8h13 ao meio-dia, e 13. E aqui dizer, de coração, muita gratidão, tenho a deixar esse recado e esse convite, vou dizer, companheirada, é convite para todo mundo que se sentir identificado, se sentir motivado, que se sentir comprometido com as transformações do Buriti, vote no 13. Vote no 13, vote nos vereadores do 13, já disse o número e o nome, e a gente está muito convicto disso. Vamos apostar muito e vamos juntos fazer um Buriti para nós buritienses. E aqui agradecer pela oportunidade, mais uma vez, Márcio Cardoso, e a gente realmente tem esse tipo de... Nós vamos com certeza estar juntos em vários outros lugares, mas agradecer e reconhecer o esforço de cada companheiro que estiveram por aqui, que estão por aqui. Hoje à tarde eu vou estar ajudando a pagar uma promessa de uma sobrinha minha que está pagando a promessa de uma filha que teve um acidente e quase perde os movimentos por um acidente com uma parede que caiu em cima dela, lá no Brejinho. E aí por isso eu vou estar lá agora à tarde. Vai ser pagar a promessa, mas vai ter também uns pedacinhos de carne assada que ela está oferecendo para o povo, né? É uma ação dela, e só me convidou como parente, como tio, e eu vou lá também como candidato, é lógico, né? Hoje nós estamos no período eleitoral, não podemos cochilar, né? Se cochilar o cachimbo cai, não podemos deixar cair, para que a gente possa de fato alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado
tanto aos ouvintes, aos telespectadores, aos participantes que mandaram as mensagens. Desculpa por não poder ler e responder, mas pode me chamar lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, que a gente dialoga. E se quiser conversar pessoalmente comigo, eu estou à disposição a qualquer momento, companheiro. Lá em casa, na estrada, na estrada nem tanto não, porque é meio perigoso, né? Mas na rua, no comitê, em qualquer lugar, na sua casa, eu aceito tomar um café com vocês, com certeza, jantar, almoçar, enfim, nós somos camponeses, somos baixa renda, mas aí estamos oferecendo a oportunidade para a gente estar junto, com certeza, na gestão desse município. Muito obrigado. Senhoras e senhores, esse foi o nosso candidato a prefeito, Edivan do Belém. Queremos agradecer demais por ter aceito o nosso convite. Agradecemos o Adriano Borges, que é o presidente do partido, está aqui conosco, a Adílio Gomes, que também veio aqui à nossa entrevista. Agradecemos você que compartilhou a nossa live, você que estava conosco, você que está nos ouvindo também através da Rádio Top FM. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus e até a próxima entrevista. A Exalta faz parte de você, viu, Márcio? Ajudou a decidir as eleições no Buriti, que nós vamos ganhar as eleições. Muito obrigado. Perfeito. Para brincar.